Esta chamada está. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um Friday Mace Club. Voltando agora, depois do congresso, a discutir os temas de ciência cardíaca, né? E a gente viu que, basicamente, até a década de 80, o tratamento de ciência cardíaca baseava em tratar a hipervolemia com furosemida e dar digitálico para melhorar a bomba do coração. E aí a gente viu no VREFT-1 que começaram a entender o mecanismo fisiopatológico da questão do aumento da resistência vascular sistêmica, e que não só tratar essa resistência vascular sistêmica reduziria a mortalidade, que tinham medicações que atuavam de uma maneira melhor que outras, né? Depois a gente viu no SOLD, no Consensus, o início da terapia neurohormonal, onde o IECA conseguiu uma redução abrupta de mortalidade, né? Tanto em pacientes com uma IC mais grave, quanto pacientes com uma IC moderada, né, em A2 e 3. E aí começou-se aquela discussão na época. Então, bom, se no VREFT-1 a combinação fixa, né, de hidralazina com dinitrato foi superior à doxazosina, e agora a gente tem dados do SOLD, do Consensus, mostrando a questão do IECA, né, as pessoas ficaram meio que repartidas, e aí veio o grande trabalho que o Dr. Matheus vai apresentar agora, que foi o REFT-2, e aí na sequência eu deixei ele apresentar também o EREFT, que aí meio que contrabalanceia um pouco o trabalho, mas vou deixar o Matheus aí apresentar. Beleza, obrigado, professor. Bom dia a todos. Eu me chamo Matheus Duarte, sou residente de cardiologia do Hospital Geral e vou apresentar hoje o nosso Friday Mace Club. Bom, o primeiro artigo que eu trouxe é o VREFT-2, que foi aí a comparação do enalapril com a hidralazina mais isosorbida, de nitrato de isosorbida, né, no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva crônica. Foi um trabalho publicado em 1991 no The New England. Então, vamos lá. O artigo traz na introdução o contexto, né, como a insuficiência cardíaca é uma redutora da expectativa e qualidade de vida e também da tolerância ao exercício dos nossos pacientes. E aí ele contextualiza, né, que os vasodilatadores entraram como uma terapia adicional nessa época já, à terapia padrão, que era de digitálicos e diuréticos, como o professor já explicou. E aí ele cita o VREFT-1, né, que foi o trabalho anterior a esse, onde comparou a hidralazina nitrato com o placebo, que o Gustavo Graciani já apresentou para a gente, que teve diferença de mortalidade. E também cito o consensus, que aqui foi o enalapril contra o placebo, em 1987, que foi o trabalho que a doutora Mariana apresentou para a gente também, que mostrou redução de mortalidade. Mas o que eu queria destacar aqui o VREFT-1 colocou pacientes com IC leve a moderada, e o consenso já colocou pacientes ali com NIRA 3, 4, na sua maioria. E qual que é a ideia do VREFT-2, então? Já que essas duas drogas mostraram a novidade na redução da mortalidade, por que não comparar uma com a outra, né? Uma estratégia com a outra no sentido de ver qual poderia ser melhor, ou qual poderia ter mecanismos diferentes. Então, o objetivo comparar essas duas terapias, e aqui sem placebo, que os autores consideraram antiético, né, deixar os pacientes com placebo, já que essas duas terapias tinham mostrado resultado benéfico para os pacientes. Então, o objetivo foi explorar aí os mecanismos da insuficiência cardíaca, como continuar entendendo esse mecanismo vasodilatador, neuromoral, né, o professor já explicou, e também ver a mortalidade desses pacientes. Bom, como é que foi feito o trabalho, né? É um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, lá nos Estados Unidos, foram 13 centros, estudo duplo cego, com recrutamento de 1986 a 1990. Nesse estudo foram incluídos homens entre 18 e 75 anos com disfunção cardíaca. E aqui a disfunção cardíaca eram pacientes que tinham índice cardiotorácico na radiografia de tórax maior que 0,55, com o diâmetro diastólico do VE indexado maior que 2,7, ou então com fração de ejeção menor que 45%. E aqui é interessante que eles não usaram o eco como método de verificar a fração de ejeção, foi por método de radionuclídeos. Então, foi uma avaliação um pouco mais objetiva. E também os pacientes eram passados por
teste ergospirométrico, né, na bicicleta ergométrica para avaliar a redução de tolerância ao exercício. Tinha que ter o VO2 pico menor que 25 ml por quilo por minuto para poder ser incluídos no teste. Os pacientes que foram excluídos eram aqueles que tinham infarto ou revascularização do miocárdio há menos de 3 meses, tinham limitação do exercício não por dispneia ou cansaço, mas sim por angina, pacientes que tinham doença valvar grave e DPLC grave também, a partir da relação VF1-CVF menor que 0,60. Como é que o estudo foi desenhado, então? Primeiro, os pacientes eram triados, né? E aí eles eram testados para aqueles critérios de inclusão que eu acabei de falar para vocês. Então, eram feitos ali os exames de obtenção da fração de ejeção, os exames laboratoriais, faziam 2 testes ergométricos para ver se não tinha diferença menor que 4 entre os dois, aquele valor do VO2 pico. E depois disso, eles passaram por um período de linha de base ali, um período basal, no qual eles ficavam pelo menos 4 semanas antes da randomização para ajustar a digoxina e o diurético, para que eles possam ficar sem as outras medicações que eventualmente eles poderiam estar usando. Então, eles só estavam usando digoxina e diurético de forma otimizada. E após esse período, o paciente tolerasse, ele ia ser randomizado. E a randomização aqui foi muito interessante. Todos os pacientes, eles receberam 3 frascos. O grupo da enalapril, no frasco 1 tinha enalapril, no frasco 2 e 3 tinha um placebo. E no grupo da hidralazina isosorbida, o frasco 1 tinha placebo, e no frasco 2 hidralazina, no frasco 3 de nitrato de isosorbida. E ambos os pacientes tomavam as 3 medicações, né? Os 3 frascos, sendo que o frasco 1 era um comprimido de 12 em 12, frasco 2 um de 6 em 6, e o frasco 3 meio comprimido de 6 em 6 horas também, que davam essas doses. E aí, se o paciente tolerava, perdão, após 2 semanas essas doses elas eram tituladas, né? Aumentadas, para chegar na dose alvo de enalapril de 20 miligramas dia, ou seja, 10 de 12 em 12, a hidralazina 300 miligramas dia e o dinitrato isosorbida de 160 miligramas dia. Os pacientes eram seguidos ali no follow-up de 3 em 3 meses, depois que já tinham a dose otimizada, e aí eles faziam os exames a cada 6 meses ou então anualmente. E qual que foi o desfecho analisado, né? O desfecho primário, desfecho duro simples de taxa de mortalidade, e já os desfechos secundários avaliaram, então, o VO2 pico durante o exercício, a fração de ejeção, os níveis plasmáticos de norepinefrina, pressão arterial e frequência cardíaca, o índice cardiotorácico na radiografia, a necessidade de internação por insuficiência cardíaca e também os efeitos colaterais. Ainda sobre os métodos na análise estatística, seguiu ali o princípio de intenção de tratar, né? Os pacientes que receberam transplante foram censurados a partir da data que receberam. O efeito do tratamento foi avaliado como redução relativa da mortalidade, e para análise por causa específica de morte, pacientes com outras causas foram censuradas no momento em que eles morreram. Partindo já então para os resultados, foram cerca de 2.741 pacientes elegíveis, porém 1.838 foram excluídos antes da randomização. Isso porque eles tiveram angina com uso de nitrato e bloqueador de canal de cálcio, não conseguiam ficar sem, DPLC grave, não conseguiram fazer o ciclo espirométrico, né, ou tiveram instabilidade clínica. Então, apenas 800 pacientes foram randomizados, sendo que 403 ficaram no grupo enalapril e 401 no grupo hidralazina isosorbida. Bom, partindo para as características dos pacientes. Aqui, a gente tem uma idade média de 60 anos, né? E a gente tem 2 grupos muito semelhantes, porque não houve ali diferença estatisticamente significativa em nenhuma variável. Porém, eu gostaria de destacar para vocês alguns aspectos das características. O primeiro é em relação à classe funcional de NIRA dos pacientes. Então, aqui, ó, a maioria dos pacientes estavam ali de insuficiência cardíaca leve a moderada. Cerca de 50% estavam na classe 2 e 43% na classe 3. Ou seja, havia pouco paciente classe 1 e classe 4. E aqui, a DAC foi a causa primária da insuficiência cardíaca, na doença arterial coronariana, cerca de 53% a 54%. Esse número pode ser considerado até baixo, porque aqueles pacientes que tinham doença isquêmica do coração ativa, né, que tinham angina, eles foram excluídos, como eu expliquei para vocês anteriormente.
Esse próximo slide também gostaria de mostrar para vocês a média da fração de ejeção nos dois grupos. Então, os pacientes tinham ali cerca de 29, 30%, né, da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Bom, partindo já para o desfecho primário, o estudo traz aqui para a gente essa curva de Kaplan-Meier, né, que mostra a mortalidade cumulativa ao longo do tempo. Então, o que que a gente pode observar de cara no gráfico é que as curvas de sobrevida elas se separam cedo, né, ali logo nos primeiros 6 meses, e elas permanecem paralelas após atingir ali a separação máxima por volta de 2 anos. E falando nesse período, o estudo traz dois dados diferentes em relação ao tempo. A mortalidade global em 2 anos teve significância estatística, sendo que foi menor no grupo enalapril em relação à hidralazina, 18 contra 25%. Isso com a redução de risco relativo de 28% e com significância estatística. Porém, quando a gente olha por todo o período, essa diferença cai e nós perdemos a nossa significância estatística. A redução de risco relativo vai para 14% e o P fica maior que 0,05, 0,08. E aqui, destrinchando um pouco mais o desfecho primário, quando a gente olha a causa, né, da redução da mortalidade, como que o enalapril foi superior, né? Então, aqui, a grande diferença foi que o enalapril reduziu significativamente a incidência de morte súbita, seja aquela sem aviso prévio ou com os sintomas premonitórios. E aqui já deixo uma observação para a gente pensar, né, como que o enalapril reduziu a mortalidade por morte súbita e não porque evitou a morte por falência de bomba, por progressão da doença, diferente dos estudos anteriores. A gente pode discutir isso depois. Bom, e quais foram os pacientes que se beneficiaram mais? Eram aqueles que tinham classe funcional 1 ou 2 e aqueles que não eram coronariopatas. Então, essa foi o efeito protetor maior nesse tipo de paciente do enalapril. Já analisando os desfechos secundários, trouxe essa tabela aqui. Em relação à pressão, o enalapril foi mais hipotensor. Confesso que isso foi até de aprendizado, né? Porque às vezes a gente acha que hidralazina isosorbida pode fazer muita hipotensão, mas em relação a uma droga só, que o enalapril fez menos hipotensão. A frequência cardíaca foi menor no grupo enalapril e no hidralazina isosorbida foi maior no primeiro ano. E aqui eu já deixo os dados que tiveram significância estatística. E vou trazer os gráficos para vocês também. A fração de ejeção teve maior incremento no grupo hidralazina isosorbida, com significância estatística. E o VO2 pico, nos 6 semanas e também com 6 meses, perdão, e 13 semanas, também teve aumento significativo mais no grupo hidralazina isosorbida, com significância estatística. Porém, esse dado perde um pouco de força porque ambas caem após 1 ano. A capacidade funcional também foi superior no grupo hidralazina. A relação cardiotorácica no raio-x foi igual nos dois grupos, assim como também a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca. Eu trouxe para vocês esses gráficos que são do trabalho, então aqui a gente consegue ver a fração de ejeção à esquerda, né, mostrando ali superioridade na hidralazina isosorbida em relação ao enalapril. Esses gráficos, essas barras verticais, elas representam o intervalo de confiança ali de 95%. E aqui a gente consegue ver a relação do consumo de oxigênio, né, que é o VO2 pico no exercício. Como a hidralazina foi superior também ao enalapril, porém ambos perdendo ali esse resultado conforme o tempo, apesar de manter a diferença entre uma terapia e outra. Bom, em relação aos efeitos colaterais, houve um excesso significativo, né, de pacientes com cefaleia, cerca de 73% dos pacientes no grupo da hidralazina e nitrato, em comparação com 54% no grupo enalapril. O estudo fala, né, que as medicações em dosagens precisaram ser reduzidas mais frequentemente nesse grupo. E em relação ao enalapril, houve uma incidência significativamente maior de hipotensão, 28% contra 20% do hidralazina, e também de tosse, que já era esperado, né, 37% no grupo enalapril contra 29% do grupo hidralazina isosorbida. Já entrando então na discussão, né, o primeiro tópico que o artigo traz é sobre o mecanismo independente de ação das duas drogas, né, o paradoxo. A gente teve resultados diferentes nos dois grupos, né?
Então, ele fala para a gente que tanto o IECA quanto os vasodilatadores hidralazina e nitrato melhoram a hemodinâmica ali no curto prazo, reduzindo a pré-carga e a pós-carga. Mas a conclusão que a gente tem que ter é que os desfechos terapêuticos eles não são afetados de forma semelhante. Isso vai sugerir para a gente um mecanismo de ação diferentes, mas complementares, além do simples efeito ali vasodilatador que já era conhecido antes, já que a enalapril mexeu mais na mortalidade e a hidralazina e nitrato na capacidade funcional e na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E em comparação com estudos prévios, né, falando mais do enalapril. Então, aqui a gente teve mudança na morte súbita, diferente do estudo consenso, que já falou para a gente de morte por falência de bomba. E aqui a gente sugere resultado diferente porque o NIR é diferente desses pacientes, né? Então, sugere que o IECA tem efeitos além da parte hemodinâmica e vasodilatador. E aí os pesquisadores acham que isso pode ser uma estabilidade elétrica por menos remodelamento ventricular, gerando menos fibrose, além dessa modulação neurohormonal que a gente já conhece. Então, estabilidade elétrica menos morte súbita, né? E aqui ele diz também que os resultados foram semelhantes, né? Apesar de não ter placebo com os resultados do VREFT-1. Então, isso fala aí, fortalece a evidência do estudo mesmo não tendo usado placebo. E aí, na interpretação das curvas de sobrevida, né, a gente viu que teve uma separação precoce e continuidade paralela após, mesmo com o período total perdendo significância estatística e mantendo-nos apenas como uma tendência, né, esse benefício ele foi sustentado ao longo do tempo. E o estudo fala, né, que mesmo com mais pacientes sobrevivendo no grupo eficaz, o efeito ele se mantém. Então, isso fala mesmo do impacto real do tratamento. Aí ele cita um pouco as limitações, né, que embora as medicações tenham reduzido a mortalidade, e aqui o enalapril com superioridade, ainda a gente teve manutenção da mortalidade maior que 40% em 4 anos. Então parece que essas terapias não interromperam a progressão da insuficiência cardíaca, pela conclusão do estudo. Então, as implicações clínicas que o artigo traz é que o IECA deve ser a base do tratamento, né? Os vasodilatadores podem ter papel complementar, e o que muitos de vocês devem estar perguntando é por que que não poderia associar os dois, né? Já que os dois têm benefícios complementares. O trabalho traz isso, né? Como uma possível estratégia futura e fala ali da importância da abordagem da intervenção mais precoce na doença, já que a gente teve um perfil de NIRA diferente do consensus com um resultado também diferente. Bom, concluindo aqui com o nosso checklist do VREFT-2, em relação aos fechos primários, a diagnosticação do tratamento foi randomizada, todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos, o segmento foi completo e seguiu, sim, o princípio de intenção de tratar. Já em relação aos desfechos secundários, a condição cega foi contemplada, os grupos eram similares, e além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente. É possível incorporar os resultados da prática clínica, sim, podem ser aplicados aos meus pacientes, todos os objetivos foram considerados e benefícios do tratamento superam os riscos e os custos. Professor? Deus, parabéns pela apresentação, cara, muito boa. A gente foi bem conceitual, trouxe os dados, agrupou, interpretou o artigo muito bem, além de apresentar. Cara, sobre o BREFT-2, o que a gente pode dizer que foi um estudo impactante na época, né? Que, de certa forma, foi visto como o IECA superior à combinação hidralazina e monocordil, né? Trazendo para nível de evidência 1, então, preferir o uso do IECA e colaborando para o racional aí da modulação neurohormonal, né, que hoje é base do tratamento da IC, quando a gente tenta bloquear as 4 vias, né. Pontos assim, importantes a se falar desse trabalho. É uma população altamente selecionada, então o Matheus colocou bem, né, é um trabalho feito com os veteranos lá dos Estados Unidos, então uma grande porcentagem de homens, pacientes em ser ambulatorial, né? E aí o Matheus foi brilhante aí na análise, né? Acho que o Halsey já tinha comentado isso no solo de nível consensus. Basicamente, o que a gente entende de ser, gente, quando você pega os pacientes muito graves, classe 3, classe 4,
esses são pacientes que provavelmente vão evoluir da evolução da doença, né? Já estão tão graves que a bomba vai realmente falhar. Os pacientes menos graves, classe 2, geralmente acabam morrendo de morte súbita, tá? E aí a gente tem uma evidência robusta dos beta-bloqueadores, que são a melhor medicação aí nesse contexto de redução de mortalidade, né, de morte súbita, mas vocês vão ver mais para frente também, que os antagonistas mineralocorticoides também tiveram essa redução de morte súbita, o próprio sacubitril valsartana. Então, assim, quando você população mais classe 2, quando você faz esse bloqueio da angiotensina 2, fazendo bloqueio sequencial da aldosterona, né, indireto, isso acaba, pelo remodelamento ventricular, reduzindo a fibrose intersticial, a fibrose ali do miocárdio, que a gente sabe que essa fibrose da IC, né, quando a gente vê o realce tardio lá na ressonância, é o principal substrato para arritmias ventriculares, né? Então, não é que o IECA seja uma medicação antiarrítmica, né? Mas por não deixar o ventrículo dilatar e não deixar formar essas fibroses, provavelmente é um mecanismo pelo qual você vai ter essa redução de morte súbita. Um outro ponto que eu já tinha falado no VREFT-1, eu até baixei a foto aqui, que acaba sendo difícil extrapolar para a nossa realidade, é isso aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, eles têm essa medicação aí, que é uma combinação fixa da hidralazina com dinitrato, entendeu? E aí eles vão ter a dose 37,5, 10, 50, 20 e 75, 40, tá? Então, assim, é muito mais fácil de promover uma adesão terapêutica. Vocês veem na enfermaria, no UTI, quando tem que prescrever, vou fazer 75 mais 40, então vai ser 3 comprimidos de 25 de hidralazina mais 2 comprimidos de 20 do monocordil, né? Esse aí é um outro ponto relevante que vale a gente comentar também. Lá eles usam o dinitrato e disosorbida, né? Quando a gente usa a combinação aqui no Brasil, a gente usa o mononitrato, que é o monocordil. Então, a gente também acaba extrapolando uma evidência, né? Tem aquela questão que o professor Júlio sempre gosta de comentar na visita também do radical sulfidrila, né? Então, quando vocês usam o monocordil, existe essa questão que se você usar o monocordil de 8 em 8 horas, ele vai gerar aquela saturação no radical sulfidrila, que vai inativar a LDH2, e isso gera um downregulate, que é como se fosse uma dessensibilização, né? E aí o monocordil acaba perdendo efeito. Então, o ideal de quando usar essa combinação, principalmente por conta dessa questão do monocordil, é usar 3 vezes ao dia, né? Você dá intervalo entre as doses, não deixa de 8 em 8 horas. Tipo, uma dose com 6 horas de intervalo, a outra com 10 horas de intervalo. Então, você deixa as 8, as 16, as 22, por exemplo, né? Uma coisa que é interessante falar disso também, que eu sempre cobro para vocês a beira-leito, e, assim, o principal cara, assim, que na minha residência eu me apoiei, meu mentor era da insuficiência cardíaca, e quando você vai nessa insuficiência cardíaca, ele sempre bate em cima, é que, assim, então, nesse trabalho, pelo menos ali no período, o IECA foi melhor que trazendo monocordil. Depois a gente vai ver o trabalho do Paradigm, onde na população de C crônica, sacubitril valsartana foi melhor que IECA. E, geralmente, o clínico, o intensivista, ele tem um limiar muito baixo para trocar uma medicação que é superior por essa combinação que, teoricamente, é inferior. Então, assim, muitas vezes, na enfermaria, no ambulatório, no UTI, qualquer piora da função renal, você já estão trocando uma medicação superior pela combinação de hidralazina e monocordil, pensando em preservar o rim. Sendo que, assim, às vezes o paciente está usando o IECA há 2 anos e, do nada, de repente, aumentou a função renal. Aí pode ser a furosemida, que você apertou a dose no dia anterior, 2 dias antes, pode ser algum anti-inflamatório que o paciente tomou por conta de uma dor qualquer que ele tenha, entendeu? Alguma outra interação medicamentosa. Então, assim, o pessoal da IC sempre bate nessa tecla, porque, assim, se o paciente está usando cronicamente, teve uma piora súbita, não é o IECA, não é o sacubitril valsartana que levou essa piora da função renal. Você tem que tratar o que levou a piora da função renal.
É lógico, se chegar assim, um create de 3, um potássio de 7, aí não tem jeito, tá? Vocês vão ter que acabar suspendendo aí, mas é bem frequente eu ver, na prática, o pessoal suspendeu o Nalapril, o sacubitril valsartana que seja, porque a create piorou de 1,2 para 1,8. E aí você está deixando de dar uma medicação que é melhor do que a outra, né? Uma outra coisa também que eu sempre falo para vocês a beira-leito, a gente vai ver mais para frente isso do Rio, que assim, ele foi com base na losartana, mas basicamente o que ele mostrou, na IC, dose importa. Você chegar na dose-alvo, reduz a mortalidade do que você titular a dose. E assim, frequentemente, quando eu vejo o pessoal usar hidralazina monocordil, para ali em 25 de hidralazina com 10 de monocordil, ou no máximo 50 de hidralazina, com 40 de monocordil. É difícil você ver pessoas chegarem na dose-alvo, que nesse trabalho, por exemplo, foi 100 de hidralazina com 60 de dinitrato de desorbida 3 vezes ao dia. É uma dose realmente elevada e que tem os efeitos colaterais aí que o Matheus já elencou, né? Mas, enfim, eu acho que o que eu queria falar, eu já comentei, não sei se o Ralf quer comentar mais alguma coisa. Opa, Janine, tudo bem? Bom dia, pessoal. Sim. Acho que vale a pena só falar do tipo de separação desse trabalho, né, que ele utiliza, uma coisa que aparentemente é o que a gente chama de double dummy, né? Quando você tem duas terapias que você tem jeitos de usar diferente, então uma terapia que você usa um comprimido e a outra que usa duas, três, o double dummy ele dá o mesmo tanto de comprimido, nos mesmos horários, nos dois braços. Isso a gente não pode fazer só para comprimido. Pode ser feito também quando um grupo é comprimido e outro injeção. O braço comprimido toma comprimido e à noite uma injeção, e o outro grupo toma um comprimido placebo e a injeção é efetiva. Esse é um jeito legal de você cegar o máximo possível os dois braços. Esse trabalho em si, ele não teria tanta diferença, né? Porque aparentemente os dois comprimidos eram tomados ali 2 vezes por dia. Vale a pena também dizer que a dose-alvo final aí no grupo enalapril foi de 15 miligramas, ou seja, 7,5 de 12 em 12, apesar da dose-alvo estabelecida ser 10 de 12 em 12, então talvez o efeito final do enalapril pudesse ser até um pouco maior em relação a isso. Após esse estudo, saiu um estudo pequenininho chamado HI-C, que testou nos pacientes com disfunção ventricular mais avançada ainda, pré-transplante, o enalapril e a hidralazina isosorbida, e foi um estudo menor, mas que comprovou essa aparente característica do enalapril ser melhor do que a hidralazina isosorbida. E é interessante, quando você vai ver a história, a gente vai ver o outro estudo agora, a HEFT, este é um tipo de medicação, a hidralazina isosorbida, que ela só chegou no AHEFT porque a empresa que fabricou esse comprimido, que era o Bidil, né, que era a associação inicial dos dois, ela foi tentando a aprovação da FDA, então ela tentou nessa época, a FDA bloqueou. Falou, não, o enalapril é melhor. Depois ela pegou um subgrupo do VREFT1 que mostrava negros melhor, tentou aprovar de novo, não aprovou. Até que chegou em 2004, na produção do AHEFT. Então, ou seja, a indústria ela foi tentando aprovar até que chegou no subgrupo ideal que a gente vai ver agora no próximo estudo. Beleza. Valeu, mestre. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Acrescentar? Pode passar para o IREFT, então, Matheus. Beleza, pessoal, dando continuidade, então, vamos apresentar o segundo trabalho, que é o AHEFT, que foi a comparação da isosorbida de nitrato, né, também com a hidralazina nos pacientes negros, né, afrodescendentes com insuficiência cardíaca adicionando a terapia padrão da época. Bom, qual o contexto? Então, na introdução, o artigo fala, né, sobre o bloqueio neuromoral bem estabelecido já como terapia padrão para insuficiência cardíaca. Aqui em 2004, né, em que o artigo foi publicado no The New England, a gente já está na era do IEC, do BRA, do beta-bloqueador e do antagonista do receptor mineralocorticoide, né?
só ainda não tinha o inibidor do SGLT2 do nosso quarteto. Então, porque essa terapia ajudava no remodelamento cardíaco, no controle dos sintomas, e mais importante, da mortalidade. Só que apesar disso, nós tínhamos ainda problemas não resolvidos, que é a persistência da progressão da doença e a dúvida sobre outros mecanismos fisiopatológicos, sobretudo nos pacientes negros, né? Será que teria diferença? Eles justificam isso porque alguns estudos sugeriam que pacientes negros têm menor atividade do sistema renina-angiotensina e menor biodisponibilidade do óxido nítrico. E levantou a hipótese de que se terapias baseadas nessa questão do óxido nítrico poderiam ter um efeito mais relevante nessa população. Então, qual é o racional terapêutico, né? Se o óxido nítrico está reduzido nessa população, se a gente conseguir aumentar a disponibilidade dessa molécula, talvez seja uma estratégia terapêutica. E aí entra a combinação dos nitratos, né, com a hidralazina, já que o nitrato aumenta, né, a liberação de óxido nítrico e a hidralazina diminui a degradação deste. Então, aumenta e preserva o óxido nítrico. E aí ele cita o VREFT1, que já tinha usado essa terapia, mas que tinha sido realizado ainda antes desse tratamento padrão de terapia neurohormonal da época. Então, o objetivo foi avaliar se essa combinação melhoraria o desfecho nos pacientes negros com ciência cardíaca avançada que já estavam com um tratamento otimizado. Entrando na metodologia, então, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, que já teve 161 centros, porém só nos Estados Unidos. Foi duplo cego, placebo controlado, e os pacientes incluídos eram aqueles maior que 18 anos, autodeclarados negros, com IC perfil de NIRA 3 ou 4 há mais de 3 meses, com fração de ejeção menor que 35%, ou menor que 45%, com dilatação ventricular e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo maior que 65 milímetros ou indexado 2,9 centímetros. E eles precisavam estar em uso da terapia padrão otimizada, que, como eu já falei para vocês, é Cobra, beta-bloqueador, espironolactona, e poderiam estar usando também diuréticos com ou sem digoxina. Foram excluídos do estudo gestantes, lactantes, mulheres em idade fértil sem método efetivo contraceptivo, pacientes que tinham tido infarto ou síndrome coronariana aguda ou AVC há menos de 3 meses, que precisaram passar por cirurgia de revascularização ou angioplastia há menos de 3 meses, aqueles que tinham doença valvar grave, cardiomiopatia hipertrófica, miocardite aguda, hipertensão descontrolada, hipotensão sintomática ou que tinham contraindicações às medicações propostas. Como que o estudo foi desenhado? Então, a gente teve ali a triagem dos pacientes, eles foram randomizados, passaram por uma avaliação inicial, onde era realizado o eco, para estimar a fração de ejeção, dosado o BNP, feito o questionário de qualidade de vida, e randomizado para os dois braços, né? Então, a gente tinha o grupo hidralazina com a dose titulada até 225, e o de nitrato de isosorbida até 120 miligramas. A dose inicial foi de 112,5 e 60 miligramas, respectivamente. Contra o placebo, né, e o segmento proposto pelo trabalho era que seria de 1 ano e meio, né, 18 meses. Bom, partindo agora já para qual foi o desfecho, né, que o trabalho se propôs a realizar, o interessante aqui é que eles foram meio inovadores, né, eles criaram um desfecho como um score, que poderia ir de -6 a +2, sendo mais positivo melhor e mais negativo pior. E eles combinaram aqui mortalidade, hospitalização por insuficiência cardíaca e qualidade de vida. Então foi uma coisa inovadora, mas também alvo de críticas, né? Porque acabou misturando aí desfechos duros, né, com desfecho mole que tem um caráter mais subjetivo. Já como desfecho secundário, a gente tem a mortalidade cardiovascular, hospitalização total, BNP, ecocardiograma, né, fração de ejeção e também pacientes que poderiam evoluir para transplante cardíaco, que é basicamente analisar individualmente os, os, as composições daquele score proposto. Em relação à análise estatística, seguiu o princípio de intenção de tratar e eles calcularam N de 800 pacientes para o estudo poder ter poder estatístico suficiente.
Já partindo para os resultados, então, eles conseguiram 1.050 pacientes randomizados, ficaram 532 no grupo placebo e 518 no grupo da terapia combinada hidralazina com de nitrato de isosorbida. Porém, o estudo foi interrompido precocemente por benefício, devido à maior mortalidade no grupo placebo, com 10 meses de seguimento. Quais eram as características dos pacientes, né? A gente tem dois grupos também muito semelhantes, porém com algumas diferenças significativamente estatísticas. A primeira que queria trazer para vocês em relação ao sexo, né? A gente teve uma proporção significativamente menor de homens no grupo do tratamento, com um P de 0,08. Como causa de insuficiência cardíaca, a primária causa foi a hipertensão e a isquemia ficou só em terceiro lugar. E em relação à gravidade da doença, quase a totalidade dos pacientes eram NIRA 3. Como destaquei para vocês, poucos pacientes 1, 2 e 4. Em relação ao grupo de diabéticos, o grupo de tratamento teve uma prevalência significativamente maior, com P de 0,01. Aqui, continuando também a tabela, outro dado que teve diferença foi a pressão diastólica no grupo de tratamento com maiores valores, com P de 0,002. E aqui, no final dessa tabela, eu queria destacar para vocês sobre o tratamento otimizado, né, as medicações para insuficiência cardíaca. A maioria dos pacientes eles estavam utilizando pelo menos IECA e beta-bloqueador. Beleza? Bom, partindo então para o desfecho primário, né? O estudo, a gente consegue ver aqui essa curva de Kaplan-Meier, que vai mostrar para a gente a sobrevida, né? E a gente vê que teve uma redução aí relativa de cerca de 43% na mortalidade. Foi um efeito muito expressivo, o NNT de aproximado de 25 em cerca de 10 meses. E ali no gráfico, as curvas elas se separam por volta de 6 meses e continuam divergindo. Então, sugere aí um efeito sustentado do grupo intervenção. E o estudo foi interrompido com 10 meses. Então, mortalidade de 6,2% no grupo de hidralazina isosorbida contra 10%, 10,2% no grupo placebo. Bom, em relação aqui a destrinchar um pouco mais o desfecho, né? O desfecho composto proposto pelo SCORE também favoreceu o grupo tratamento. Houve redução de 33% na hospitalização por insuficiência cardíaca e a qualidade de vida também melhorou, embora isso seja um desfecho mole, né, mais subjetivo e suscetível a viés. Em relação à dose-alvo, né, cerca de 68% dos pacientes atingiram a dose-alvo de hidralazina isosorbida contra 88% do grupo placebo. Então, isso se deve provavelmente aos efeitos adversos, né, dos vasodilatadores, que foram mais frequentes ali nessa tabela, a gente consegue ver no grupo do que do grupo placebo. E é interessante notar, né, que menos pacientes atingiram a dose plena no grupo de intervenção, mas isso não impediu o benefício clínico, né? 70% só que atingiram a medicação na dose-alvo. A gente pode ver também, o artigo cita que teve pequena redução da PA sem mudança na frequência cardíaca. Isso provavelmente porque os pacientes já estavam bem beta-bloqueados, né? Bom, já entrando na parte da discussão, então, o artigo traz que o benefício da associação da medicação ele é independente e atua como uma via alternativa, confirmou os achados do VREFT-1, que usou essa medicação como redução de mortalidade, e aqui o artigo enfatiza bem que a redução ela é adicional e não substitutiva na mortalidade, já que a terapia foi acrescentada. E aí fala, né, da sinergia biológica nas duas drogas, né, em relação à busca pelo óxido nítrico, atuando naquela fisiopatologia contextualizada na introdução do trabalho. Então, menor remodelamento cardíaco, menor estresse oxidativo e melhora ali a função endotelial, citando ali a produção do óxido nítrico. E aqui, né, eles falam da escolha da população, que foi apenas de pacientes negros, né, que poderiam ter essa resposta diferencial devido à menor biodisponibilidade de óxido nítrico. E isso foi baseado em evidências prévias, né, para aumentar a chance de ter esse efeito. Mas isso já levanta para a gente questões importantes, né, sobre generalizar o tratamento para todos os pacientes. Então, foi uma estratégia inovadora,
porque selecionou uma população muito específica e teve aquele desfecho composto ampliado que misturou desfechos duros com desfechos moles. E fala aqui na discussão, né, sobre o futuro da terapia, que talvez a gente precise tratar com mais precisão a partir do genótipo e do fenótipo dos nossos pacientes. As limitações, então, foi a interrupção precoce, né, o segmento não foi completo, foi uma população bem específica, o desfecho foi composto e a dose não foi atingida em todos os pacientes do grupo intervenção. Mas, apesar das limitações, a magnitude, né, a consistência dos resultados tornaram os achados clinicamente relevantes nessa população estudada. E o artigo traz uma conclusão que diz que nossa descoberta de eficácia do dinitrato desorbida mais hidralazina nos pacientes negros fornece forte evidência de que essa terapia pode retardar a progressão da insuficiência cardíaca. Uma estratégia futura seria identificar características genotípicas e fenótipicas que transcendem categorias raciais ou étnicas para identificar uma população com insuficiência cardíaca na qual haja maior probabilidade de uma resposta favorável a tal terapia. Partindo então agora do nosso checklist do AREFT, em relação aos desfechos primários. A designação para o tratamento foi randomizada, todos os pacientes foram admitidos e adequadamente contados e atribuídos à conclusão, porém o segmento não foi completo, né, já que o trabalho foi interrompido precocemente em relação ao tempo proposto. A análise seguiu, sim, o princípio de intenção de tratar. Já em relação aos desfechos secundários, o trabalho foi cego. Os grupos não eram totalmente similares, né, no início do estudo, tem a ver aquelas diferenças com significância estatística que eu citei, e além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente. É possível incorporar os resultados na prática clínica? Sim, os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes, naqueles, né, que foi a população específica estudada. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados e os benefícios do tratamento superam os riscos e os custos. Professor? Parabéns, Matheus, por mais uma boa apresentação, cara. O House já meio que adiantou o cenário aí, né, do IREFT, onde a ideia foi tentar mostrar que a combinação realmente é efetiva e, assim, é o que a gente sempre comenta quando a gente avalia sobre desfecho secundário, né? Então, assim, a gente já tinha ali uma evidência no BREFT-1, talvez a população negra tenderia a ter um benefício melhor. Você pode afirmar, então, que os negros respondem melhor à combinação hidrazina-monocordil? Não, você gera hipótese. E aí, com a hipótese, você desenha um estudo com N robusto, como esse estudo, com um segmento adequado, para um período adequado, para provar a sua hipótese. E aí, se a sua hipótese sendo positiva, aí sim você tem uma resposta para a sua pergunta, tá? Essa é a lógica da medicina, da cardiologia, baseada em evidências, tá? Não é de achismo, não é de sem tentar extrapolar, apesar que aquilo que eu falo para vocês, apenas 8% das nossas recomendações são com base em nível de evidência 1, né, de estudos propriamente ditos. Mas, quanto à análise, né, do trabalho, é mais um trabalho, normalmente, com IC ambulatorial, né, ponto interessante aí é que os pacientes já estavam com a terapêutica otimizada da época, né, estava com IECA, estava com beta-bloqueador, e já tinha pacientes com espironolactona também, na verdade, a plerenona que eles usam lá, né, mostrando que mesmo em cima da terapia que já reduzia a mortalidade na época, a gente teve um benefício dessa associação fixa da hidralazina com dinitrato de desorbida. Mais uma vez, eu bato a tecla de vocês da questão da dose. Então, a gente chegou numa dose-alvo de 75 de hidralazina, com 40 de dinitrato de desorbida 3 vezes ao dia, né? E aí, assim, existe a conclusão óbvia que na população autodeclarada negra dos Estados Unidos, né, talvez realmente tenha uma atividade menor aí da angiotensina, mas, assim, a análise crítica atual é que não é bem um efeito de classe, de raça, mas que talvez a população negra dos Estados Unidos, eles tenham uma alteração no gene da iniosintase, né, na produção do óxido nítrico.
e aí por uma inativação desse óxido nítrico eles tenham um efeito melhor, né? Isso já foi testado em um outro trabalho pequeno também, que eu não lembro o nome agora, mas mostrando que mesmo em pessoas não negras, autodeclaradas, né, que tenham mutação nesse gene da NOS3, existe também esse efeito, né, mas assim, a gente não carece talvez uma evidência de usar isso de forma globalizada, né. E acaba atrapalhando muito o uso no Brasil, né? Tipo, lá nos Estados Unidos não tem a miscigenação que a gente tem aqui no Brasil, mas, assim, um ponto que sempre o pessoal da ciência cardíaca bate em cima é da questão de tentar buscar a máxima vasodilatação, entendeu? Muitas vezes vocês vão pegar pacientes com IC aí, que vão estar já com 200 de sacubitril valsartana 2 vezes ao dia, ou com 20 de enalapril 2 vezes ao dia, e, beleza, cheguei na dose máxima, tá bom, já fiz meu papel, entendeu? E aí que eu brinco com vocês, muitas vezes o paciente está com 11, com 12 de sistólica, e talvez se você tivesse aí um Swan-Ganz ou uma monitorização invasiva, você ia ver que a resistência vascular dele continua de 3.000, de 4.000, entendeu? E é um paciente que você conseguiria vasodilatar mais, né? Normalmente, esses pacientes com IC muito grave toleram ficar ali com 8,4, 9,5 de pressão que seja, e ter boa perfusão sistêmica, né? Vão estar acordados, conversando, urinando, deambulando, entendeu? É lógico, vocês não vão sair daí entupindo de remédio todo mundo, deixando o paciente em baixo débito, né? Mas sempre cogitar se o paciente já está com quarteto em dose máxima, se eventualmente ele não tem uma cabeceira de pressão que tolere essa associação, né? Já que no Brasil a gente tem essa miscigenação. E questão da parte metodológica, assim, você já está um careca de saber, né? Sempre que um estudo é interrompido precocemente, você superestima o resultado, né? Então, assim, teve uma redução expressiva aí de desfecho por ter sido interrompido precocemente. E um outro ponto, que eu até queria ouvir a opinião do Halsted, mas a minha impressão é que essa análise aí hierárquica, totalmente arbitrária, onde eles misturaram desfecho duro com soft endpoints, foi por uma necessidade da empresa de tentar aprovar a medicação, né? Então, assim, talvez tinha um receio que o estudo poderia ser negativo se usasse só desfecho duro e talvez tenham criado essa análise composta aí, através de uma pontuação que nunca tinha sido testada antes, eu também não lembro de algum outro trabalho que tenha usado o mesmo score para, de certa forma, facilitar atingir o desfecho, né, para poder ter uma evidência aí de aprovar a droga. Você fala para a gente, Halsted. Opa, Janine, tudo bem? Realmente você vê que quando você vai acompanhar a história da hidralazina sorbida, você percebe que esse trabalho foi só para aprovação mesmo, tá? Hoje, quando nós vamos avaliar dados estatísticos, a gente tem o MACE com evento embólico, e cada vez mais, principalmente na nossa área, que existe o uso de antiagregante e anticoagulante, o que eles chamam de Net Clinical Benefit, que é quando você mistura o evento isquêmico e hemorrágico e vê o benefício final, o líquido final. Quando você faz esse tipo de análise, é muito bem indicado quando você pega um paciente em uso de anticoagulante e antiagregante. Um outro tipo de análise que a gente tem visto nos trabalhos é o win ratio, que é a taxa de evento em que eu ganho. Esse win ratio, quando a gente vai analisar em alguns estudos, ele é bem indicado porque, na maioria dos trials, quando você coloca infarto, AVC e morte, se o paciente teve um AVC ou teve morte, ele é contado com a mesma pontuação se você utiliza o MACE, ou seja, ele teve o evento. O win ratio vem tirar essa taxa de erro, porque a gente sabe que um AVC não é igual a morte, e a morte não é igual ao infarto não fatal. Então, o win ratio ele vem dar pontuações. Quem recebe a maior pontuação? A morte,
depois o infarto, depois o AVC. Então, o Win Ratio é um método estatístico que, para alguns cenários, ele vem tirar esse efeito de confusão, já que a gente sabe que o peso do MACE não é igual. E justamente nesse cenário, você vê que eles pararam com 10 meses. Por isso que na maioria dos trials, quando vocês forem analisar, pessoal, é importante ler se existiu o comitê de adjudicação, que geralmente é alguma instituição fora do grupo de trabalho que analisa os dados e apenas quando eles atingiram parâmetros muito específicos de melhora em relação a um ou outro, que você para o estudo. Então, esse comitê independente, ele é muito importante para evitar erros em relação a você falar se a internação por insuficiência cardíaca foi correta, se a aferição de cada uma das métricas que você está usando, ela é correta. Então, esse trabalho, ele realmente queria ser aprovado, mostrou esse benefício, mas aqui eu vou dar, o Janine falou que a maioria das vezes é verdade, pessoal, quando você para os trabalhos previamente, você tem o benefício maior. Mas eu vou dar um exemplo na nossa área de cardiologia. A adrenalina, a gente não tinha, até o estudo chamado Paramédicos 2, o benefício dela ser utilizada na parada cardíaca. Ela sempre esteve no ACLS, mas não tinha esse trabalho para provar. E um grupo australiano, de 2011, tentou provar, comparando a adrenalina versus placebo na parada extra-hospitalar. E o que aconteceu? Ao final de um ano, eles perceberam uma diferença e cancelaram o estudo para mostrar o benefício. Na hora que chegou no dado estatístico, não houve diferença, apesar de numérica, não houve diferença estatística. Então, a gente demorou de 2011 a 2021 para provar que a adrenalina que a gente sempre usou, por um erro de estudo que era para acompanhar 2 anos, e eles pararam antes. Então, você pode errar, geralmente você beneficia o grupo intervenção, mas às vezes você tem uns erros metodológicos desse daí. Então, um trabalho muito interessante. E só falando rapidão, Janine, a diretriz fala, né? Classe 3, 4, fração de gestão reduzida, a nossa diretriz é 1B. E quando você não pode ser utilizado, a nossa IECA, BRA e as demais, ela coloca como 1B. As demais diretrizes, o pessoal coloca como 2B, justamente porque o Janine, o que ele falou, a maioria das pessoas no Brasil, o paciente piorou um pouco a função renal e troca. Isso não é feito fora. Fora as pessoas tendem a manter, né? Valeu, Halsted. Eu tenho uma crítica do Win-Ratio, mestre, que sempre que eles usam um Win-Ratio, tipo assim, dá para glifosina pós-infarto, ou qual que foi o trabalho do Chagas agora, o Chagasix. Então, tipo assim, geralmente é um trabalho que o Win-Ratio vence por desfecho muito substituto. Toda vez que eu vejo esse Win-Ratio, eu já fico com o pé atrás no estudo. Não sei por quê. Talvez por isso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Prof, Diga, Cris. bom dia a todos primeiro. Prof, então como que o senhor conduziria aplicando a prática? E o senhor falou que normalmente a gente suspende, e realmente é muito comum mesmo. A primeira coisa que a gente pensa tirar é quebrar, né? E como que o senhor conduziria? O senhor permanece ou retira e depois volta na alta, espera melhorar essa função renal? O número cabalístico que eu acabo usando é as recomendações de bula mesmo, né? Então, assim, se o paciente está com IECA, BRA ou ARNI, eu tendo a manter que tem uma create ali de 2,5 ou um clearance de 15. Baixou disso, aí teoricamente você já está sendo deletério, aí eu acho que já faz a função de... aí realmente você teria que suspender, né? Se diminui desses níveis, né? Mas é como eu falo para vocês lá, o paciente piorou função renal, mas piorou porque está em baixo débito, vamos associar uma dobuta, piorou porque secou demais, então tira a furosemida, piorou por conta de uma infecção urinária, vamos iniciar antibiótico, ver se melhora, e aí vai acompanhando. É lógico que assim, vou manter no paciente que está com 7 de potássio, entendeu? Mas eventualmente está com 5,5, 6 de potássio, associa o Lokelma para ver se consegue controlar o potássio, manter a medicação, entendeu? Por exemplo,
A gente vai ver lá no Paradigm na frente, mas o sacubitril valsartana, ele, apesar de ser talvez mais potente em questão de reduzir a pressão, no estudo do Paradigm, por exemplo, ele mostrou menos hipercalemia do que o enalapril, entendeu? Eventualmente, se o paciente está com a aldactone, dá para pensar em trocar para eplerenone, que também tem menos efeito no potássio. Eventualmente, você vai acabar entrando com uma furosemida, que vai baixar esse potássio. Então, assim, esse ser crítico no que avaliou essa função renal. Lembrar que a função renal, muitas vezes, a gente quer, tipo, o paciente ontem estava com a creatina 1,3, hoje está com 1,5. Foi a furo que você fez ontem. Não, a creatina é marcador tardio, né? Tem alguma coisa que aconteceu ali, 48, 72 horas antes. Mas é avaliado, se não é um pós-renal, o paciente não fez mexigoma, não está com cálculo, não está infectado. Então, assim, não simplesmente ir pela emoção e já suspender, né? Que é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? A medicação que o paciente sai, principalmente ali da UTI, muitas vezes, quando é um paciente que não é tão crônico, que é aquele paciente que eu dou alta da UTI, no dia seguinte vocês dão alta para a enfermaria, muitas vezes na correria lá com 20, 25 pacientes para ver, vocês só vão pegar a prescrição do dia anterior e copiar o receituário. E aí esse paciente vai demorar quanto tempo? 1 mês, 3 meses para voltar? E aí esse período todo ele vai estar com uma medicação que é inferior. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Não sei como é que o Halsted faz lá em Juliana. Janine, exatamente. Lembra que, assim, o critério de 30%, pessoal, é na fase inicial que você utiliza esse critério. Você não pode pegar um paciente há 2 anos que internou por uma sepse, e aí piorou função renal, e interpretar que esse critério é o mesmo do trabalho da fase inicial de introdução. A gente sabe que toda vez que você tira o IECA ou o beta-bloqueador, você ativa esse sistema neurohormonal que estava sendo bloqueado até então, podendo causar, às vezes, uma piora da insuficiência cardíaca do paciente. Então, assim, não utilizo basicamente a questão nem de creatinina. Os trabalhos iniciais usavam aí 2, 2,5, principalmente com bloqueador mineralocorticoide. Hoje utilizo mais a taxa de filtração glomerular. Tá mantendo acima de 30, eu tendo a manter, mesmo que a piora foi ali de 30% em relação à fase inicial, porque não dá para extrapolar protocolo de introdução da medicação em relação ao quadro de internação. E lembrar, não é só IECA que pode ser não tóxico, né, mas reduzir o clearance. Gentamicina, micacina, um monte de antibiótico, entre outras. Então, olhar o global e não só o IECA, né? Perfeito, obrigada. Mais alguém alguma dúvida, gente? Algum comentário? Então, beleza. Matheus, parabéns pela apresentação. Halsted, muito obrigado pela colaboração. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. A gente vai fazer um hiato agora de 2 semanas, porque semana que vem vocês estão liberados para participar do simpósio, né, da Sociedade de Cardiometabolismo, e na outra semana, se eu não me engano, é um feriado. Aí a gente volta no dia 8, que a Gabi vai apresentar um trabalho de BRA para a gente, tá bom? Que bom aí, gente, obrigado. Obrigado, professor.